nós já falamos um pouco, né? Vocês, inclusive, a atividade de vocês vai falar de bem-estar animal. E o bem-estar animal, na aula passada, eu falei um pouco. Tem algumas comissões que definem o que é, de fato, né? Um bem-estar animal. No entanto, o que nós precisamos e precisamos entender e classificar e sempre pensar é que o animal ele tem que estar nas suas condições normais de desenvolvimento, né? Fisiológicas aí, para que você tenha aí um potencial produtivo, você tem que manter ele nas melhores condições possíveis, né? É fato que nós temos vários sistemas diferentes de criação, cada sistema tem suas peculiaridades, o que é claro e evidente é que você tem que estar aí num score corporal ideal, né? Então o animal não pode nem estar muito gordo, nem estar muito magro, que vai influenciar aí as características reprodutivas, principalmente falando na aula de hoje, tá? Aí, por exemplo, né, o que nós comentamos muitas vezes é qual é o objetivo principal, né, de falar sobre algumas características. Vocês vão ver falar hoje muito sobre alguns hormônios, tá? Gonadotropina, progesterona, testosterona, influência de alguns hormônios, a caracterização, por exemplo, formação de a importância do ovário, da ovulação, enfim, e várias características mais específicas de reprodução e que, de fato, assim, não que eu não acho que vocês não precisem saber, tá? Eu sou bem claro quando eu digo isso para vocês, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado também quando comento sobre esses assuntos, porque, assim, às vezes eu falo para vocês, olha, não é que vocês têm que saber de fato geral, porque, por exemplo, não são vocês os veterinários, vocês vão ser engenheiros agrônomos, né? Vocês vão estar especificamente responsáveis por tomadas de decisão baseada em dados. Mas para que vocês tomem decisões, vocês precisam ter noção do que é que acontece. Então, por exemplo, o que é um cio? Como é que acontece as fases desse cio, tá? Quanto tempo demora? O que é que eu tenho que observar dentro do cio de um animal, tá? Quais são os índices legais para dentro da bovinocultura, tanto de corte quanto de leite? O número e os índices padrões aí que a gente tem que seguir dentro de um contexto produtivo, né? Eu acho que essas são as reais importâncias, ou é a real importância de vocês terem noção do que a gente vai comentar aqui, principalmente hoje, tá? Não que eu, né, teoricamente, não veja importância em conhecer especificamente as características reprodutivas dos animais de uma maneira geral, mas eu acho que vocês precisam, né, levar em consideração sempre características como a importância, de fato, de visualizarmos algumas questões, tá? E aí, quando eu falo sobre a importância de visualizarmos algumas questões, a gente fala sobre, hoje, de fato, né, um manejo reprodutivo. E aí, como é que acontece essas características reprodutivas, ou como é que um animal ele entra no seu estágio reprodutivo, né, como é que são produzidas aí as características dos espermatozoides, né, o que é a espermatogênese de fato, tá? E aí a gente vai falar sobre, teoricamente, o sistema nervoso e os sistemas hormonais, né, o endócrino, que é a formação aí, um conjunto de sistemas, né, onde o sistema nervoso, né, e alguns sensores aí do animal, eles captam baseado na sua maturidade, né, sexual, captam aí vão captar aí algumas informações e aí vão entrar em contato aí o sistema reprodutivo, né, o sistema endócrino hormonal, e vão produzir hormônios que vão favorecer aí a produção de óvulos, né, e aí em função de uma inseminação ou de uma monta natural, ocorre aí de fato uma fecundação e a reprodução. De fato, quando isso ocorre, né, e pensando sempre num contexto reprodutivo, quanto menos tempo você demorar para o parto e a nova fecundação, melhor é. Ou seja, quanto mais partos você conseguir por ano, teoricamente, né, melhor é. Tá? Então, você tem que tentar aí fazer com que um animal ele tenha, esteja parindo hoje e já entre o mais rápido possível num processo de reprodução e que você consiga aí, né, numa estação de monta ou num período, né, numa estação de monta fazendo aí a inseminação artificial,
favorecendo com que esse animal consiga aí o mais rápido possível estar prenhe, né? Então, teoricamente, quanto mais você conseguir isso, ou seja, quanto menos tempo você gastar aí com característica reprodutiva, maior é o ganho. A gente vai fazer, inclusive, um cálculo facinho de falar, inclusive com relação à porcentagem, para demonstrar. E vocês, enquanto profissionais, têm esse potencial para demonstrar isso, tá? Então, assim, é importantíssimo entender como é que funciona o processo, mas, de fato, o que eu acho que é o mais importante para vocês, no geral, é entender as características, por que é que esses números são esses, tá? E definir, por exemplo, olha, eu estou com um processo reprodutivo, eu estou atendendo uma fazenda, e aí quando eu digo isso para vocês, eu lembro sempre daquela questão do planejamento e das tomadas de decisões baseadas no planejamento. Quando vocês têm um planejamento ideal, então você entra numa propriedade, a primeira coisa que você faz é entender o que acontece ali dentro, tá? Anotar tudo o que está acontecendo a partir da sua entrada, certo? Quando você anota esses dados, uma vez tendo dados para você comparar, ao longo do tempo você vai conseguindo visualizar se o que você fez está tendo resultado ou não, tá? E aí é fato que isso traz uma repercussão sobre o seu trabalho, tá? Então, todo mundo está passivo de erro, tá? No entanto, é importante que a gente saiba onde é que nós estamos errando, né? Então, uma vez que você comete erros, é importante que você saiba onde é que você errou para que você consiga corrigir, tá? Uma vez que você não anota, teoricamente você não vai conseguir encontrar onde é, ou vai ser mais difícil para encontrar onde é o erro, e aí dificilmente você vai conseguir corrigir, tá? É isso que às vezes torna, né, vocês, os profissionais diferenciados, tá? Anotar, ter em mãos os dados, conseguir coletar isso e saber onde é que está acertando ou errando é eficiente, tá? Até onde está acertando é importante, ok? Então, mesmo quando está dando certo, gente, é importante anotar, tá? Uma vez que, se num futuro próximo você precisar responder alguns questionamentos de por que é que você tem esses resultados positivos, talvez a sua tomada de decisão, talvez a forma como você conduz, criem aí uma nova metodologia para desenvolver atividades dentro do setor, tá? Então, assim, falando em bovinocultura, é importante anotar tudo, principalmente na característica reprodutiva. A gente vai falar um pouco, vai falar muito sobre característica hormonal e tudo mais, como funciona, tá? Fiquem tranquilos, de fato, o que a gente precisa saber são os índices zootécnicos, que é o mais importante. Não que eu estou dizendo para vocês que não precisa saber como é formar, tá? Teoricamente, a gente vai falar sobre a característica hormonal aqui, como é que começa, o que é que induz aí a ovulação dos animais, como é que funciona esse período, né? Se tem períodos aí, como é que funciona o cio desse animal, né? Quando é que esse animal entra em cio, quais são as características, o que dá para observar, inclusive vocês vão fazer uma atividade que favorece isso, né? A gente visualiza muito característica de cio quando faz inseminação artificial, e hoje nós temos um manejo de inseminação artificial em tempo fixo, que trabalha muito a característica hormonal, né? Então faz induções aí para tentar produzir e fazer com que esse animal realmente tenha uma prenhez confirmada o mais rápido possível, tá? E eu acho que isso é importante para que vocês entendam, até porque está acontecendo em muitas propriedades dentro do país, tá? Então, teoricamente, a gente vai falar hoje de manejo reprodutivo, tanto de bovino de corte quanto de bovino de leite, que tem aí especificamente algumas semelhanças, apesar que daqui a pouco vocês vão ver que tem diferença de tamanho, de ovário, tamanho de... algumas características diferentes, inclusive tamanho de animal, tá? Então, dentro desse contexto de manejo reprodutivo de bovinos, tanto de corte quanto de leite, né, nada mais ou o manejo, de fato, nada mais do que utilizar técnicas, né, que teoricamente tentem otimizar o desempenho reprodutivo de uma forma sustentável, tá? Então, quando, né, a gente tenta otimizar essas características reprodutivas, é importante pensar, né, que você tem que otimizar esse animal num contexto reprodutivo, mas você tem que manter esse animal com características ideais para a reprodução por mais tempo, ou seja, ele tem que te proporcionar aí uma reprodução de qualidade, ou animais, né, bezerros aí com peso
dentro dos padrões da raça onde vocês estão trabalhando, e quanto mais animais ele conseguir nos proporcionar, melhor, tá? Então, de fato, a gente tenta trabalhar de uma forma sustentável, mas que tenha aí otimização da reprodução de uma maneira geral, tá? Então, para que a gente consiga chegar nessas proporções aí altas de reprodução, dentro de um contexto de bovinocultura, é importante que a gente conheça aspectos fisiológicos da reprodução, tá? E os aspectos fisiológicos da reprodução têm interferência aí com características tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino, tá? Então, fisiologicamente, né, o sistema reprodutor ele é controlado por mecanismos nervosos e endócrinos, tá? Então, nas fêmeas, o sistema nervoso central recebe um estímulo ambiental, né, por meio de órgãos sensoriais, né, e envia mensagens para as gônadas, utilizando-se do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Então, teoricamente, nós temos aí, né, de uma forma geral, né, dentro da fisiologia, o potencial aí o organismo, né, de fato, ele compreende que o animal está pronto, né, e aí o que acontece é que o animal ele entra em um período, né, de fato reprodutivo, e ele começa a receber informações tanto do sistema nervoso para a produção de hormônios de uma maneira geral, tá? Então, teoricamente, as gônadas são as glândulas sexuais, né, de fato. Se a gente for pensar aí, o testículo é uma gônada masculina e o ovário seria uma gônada feminina, né? Inclusive, muitas das vezes eu gosto de trazer alguns vídeos aqui para demonstrar algumas características, né, em função da nossa difícil. Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo, só para uma questão de entendimento aí, se teoricamente vocês aí de fato não tiverem um contato mais específico, tá? Só me digam se... Opa, pera aí um pouquinho. Deixa eu compartilhar de novo, isso aí vocês me dizem se vocês por acaso não estão conseguindo visualizar o vídeo, tá? Consegue visualizar? Beleza? Positivo. Rodrigo, tudo certo? Conseguiu acessar aí, tranquilo? Tudo tranquilo, Paulo. Certinho, valeu. João Gonçalves Neto, zootecnia. Olha só, aqui é só para uma questão de visualização, tá? Para que vocês tenham um entendimento do que é a característica, né? De como funcionam essas características aí reprodutivas, tá? Então, teoricamente, a gente tem a vulva, né? O meato urinário, né? A bexiga, de fato. Aí nós temos aqui a vagina, o colo, né? Que teoricamente seria a cérvix, né? O corpo do útero, o corno uterino, os ovários e as trompas, tá? Então, teoricamente, a gente tem produção dos óvulos aqui, isso vai, né, caminhar, né, para essa direção. Uma vez ocorrendo a fecundação, vai gerar dentro do útero um novo animal, um novo ser, tá? Pensando num contexto, né, de reprodução, a gente estaria aqui dentro do sistema reprodutivo nessas condições, tá? Quando nós temos aí monta natural, quando tem touros aí para o sistema reprodutivo, o touro, né, vai ejacular os espermatozoides aqui nessa região e, em função do número de espermatozoides que é ejaculado, ocorre fecundação ou não, né? De fato, depender da característica do animal que vocês têm para a reprodução. Quando nós fazemos inseminação artificial, a gente passa essa barreira aqui, tá? Em função também do número, né, de espermatozoides, né, que é menor, e aí a gente já tem uma inserção, óbvio, quando é possível, né, dependendo do animal, para que você tenha aí uma fecundação mais eficiente, tá? Então é uma característica reprodutiva. Eu coloco o vídeo só para você... Lista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma aula importante para você que quer aumentar a sua produção de arroba de bezerro desmamado, para você que quer ter lucro na pecuária de corte, na fase de cria, você que quer aprender mais. O tema da aula de hoje é aparelho reprodutor das vacas. Então, através dessa figura, nós vamos mostrar o aparelho reprodutor das vacas. Então, tudo começa com a vulva, que é formada pelos lábios vulvares e pelo clítoris. Nós temos que é a parte externa, né? Nós temos a vagina, que é o órgão copulatório, é onde o reprodutor vai ejacular. Né? Na monta natural, o reprodutor ejacula aqui na vagina.
nós temos o colo uterino ou a cérvix, que é uma barreira de proteção que separa o útero, que é um ambiente estéril, da vagina, que é um ambiente contaminado, tá? Então, o colo uterino, ele protege o útero de uma invasão bacteriana aqui. Esse colo uterino fica fechado, tá? Ele só vai abrir quando a vaca estiver em cio e só vai abrir quando a vaca estiver próxima ao parto, para o bezerro poder passar. Então, nós temos o colo uterino, que é formado por vários anéis cartilaginosos, que vai se abrir na hora que a vaca está em cio, para poder passar o espermatozoide por aqui, já que o touro vai ejacular na vagina. No caso da inseminação artificial, o inseminador vai ter que passar o aplicador por esses anéis da cérvix e soltar o sêmen na saidinha aqui da cérvix, na entrada do corpo do útero, para que o espermatozoide possa se dirigir uma parte para o corno esquerdo, uma parte para o corno direito. Por que que na inseminação artificial tem que botar o sêmen aqui no corpo do útero, já que o reprodutor ejacula aqui? Porque o volume ejaculado pelo reprodutor é muito maior, Então, o reprodutor ejacula uma grande quantidade, um grande volume, e a dose da inseminação artificial é um volume bem menor. Então, você já vai ajudar aqui esse espermatozoide a fecundar o óvulo ao passar o aplicador pelo colo uterino. Como o reprodutor ejacula um grande volume, tem mais espermatozoide para ultrapassar aqui. Então, na inseminação artificial, a taxa de fertilidade vai ser maior, lógico, se você fizer uma inseminação correta, que é ultrapassar todos os anéis da cérvix e depositar o sêmen aqui na saída da cérvix, no corpo uterino, tá bom? Então, teoricamente, era mais para vocês terem uma noção aí das características, né, do sistema reprodutivo, né, principalmente das vacas, tá? Eu tenho, né, eu imagino que vocês já tenham tido uma noção ou visto isso de fato, mas às vezes, né, não viu ainda, então eu coloco aí para que vocês vejam, tá? Se talvez eu estou chovendo no molhado, né, vocês já têm conhecimento com relação ao sistema, não tem problema, eu sempre vou gostar de mostrar novamente, inclusive para que a gente tenha aí o máximo de conhecimento e aprendizado possível, tá? Só me confirme se está na aula normal, se voltou tudo certo, né? Então, teoricamente, dentro do contexto fisiológico, tá? Os mecanismos nervosos e endócrinos, eles atuam juntos, né? Então, a gente precisa ter... É importante que a gente tenha aí essa ligação, né, entre os dois sistemas para que, teoricamente, a gente tenha aí um resultado, né, positivo dentro do contexto de fecundação, e aí a gente consiga ter um manejo reprodutivo eficiente, tá? Então, primeiramente, o que acontece? O hipotálamo, né, que faz parte aí das características, né, de produção de hormônios, ele produz o GnRH, que é um hormônio liberador de gonadotrofina, tá? Estimula a produção de um hormônio FSH, que é um hormônio folículo estimulante, e um hormônio luteinizante, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem produção de folículos e produção, né, teoricamente, né, o hormônio luteinizante vai favorecer a criação dos corpos lúteos, tá? Se a gente for analisar isso, teoricamente é a produção de óvulo, e o óvulo fecundado vai gerar, teoricamente, um ser, né? Então, o que nós precisamos entender é, uma vez que ocorre a fecundação, a tendência é parar de produzir folículos estimulantes, e aí a gente precisa ter um feedback negativo, a gente vai visualizar isso mais para frente. Então, o que acontece, né? Nós temos, né, de fato, de um contexto geral, pensando num contexto de produção, né, uma centralização, né, dentro das características nervosas. Então, pensando num contexto de sistema nervoso, nós temos dentro do cérebro, né, o hipotálamo, que vai regular aí as questões do metabolismo, né, e vai criar aí comandos para a produção da gonadotrofina, né? E isso vai estimular a produção de FSH e de LH, que nada mais são do que hormônios folículo estimulantes e hormônio luteinizante.
Quando acontece a fecundação, teoricamente, a gente tem aí uma redução nessas características para que ocorra, teoricamente, para que o útero consiga gerar esse ser, né? E aí, a partir disso, a gente consiga ter um parto com qualidade, tá? Então, é interessante caracterizar isso, tá? Bom, o FSH, né, induz o desenvolvimento folicular, tá? Então, e a conversão de androstenediona em testosterona e posterior aromatização em estradiol 17-beta, tá? O LH, que é um hormônio luteizante, ele leva à maturação dos folículos, à produção de estradiol, já que estimula a conversão do colesterol em androstenediona nas células de teca do folículo, tá? Então, teoricamente, tá, sem influenciar muito sobre essas questões aí da androstenediona e de todos esses hormônios aí para a questão dos folículos estimulantes e dos hormônios luteinizantes, tá? O que a gente tem de resolução aí é que quando nós temos teoricamente a fecundação, né, esses hormônios tendem aí a parar de serem produzidos uma vez que você já não tem mais a necessidade de produção deles para a produção de ovulação, uma vez que o óvulo já foi fecundado, tá? E aí essa questão, depois que você tem aí a proporção de hormônios, que eles teoricamente são produzidos por pulsos, né? A gente vai falar disso mais à frente. Eles tendem a criar, uma vez que o animal ele ovula, né? E de fato a gente não consegue visualizar isso, né? No contexto geral, você não visualiza. Ah, tá produzindo hormônio FSH agora ali, eu tô vendo ela produzir. Não, você não vê o animal fazer isso, né? Isso acontece teoricamente de uma maneira natural, uma vez que você precisa pensar sempre nas questões assim, ó. Nós não trabalhamos dentro de um contexto geral com os animais ou dentro de uma. Eu penso que dentro de um contexto geral o que se trabalha manter esse animal com um manejo sanitário adequado, né, e um manejo nutricional adequado, tá? Então, se você não tem problemas com doença e se você não tem problemas com nutrição, teoricamente o manejo reprodutivo é um manejo eficiente. É claro e evidente que se você tem uma vaca com características aí, a gente vai falar um pouquinho sobre score corporal, tá? Então, você não tem um animal com score corporal muito baixo, você não tem um animal com score corporal muito alto, teoricamente a característica reprodutiva dela vai ser eficiente. Ela precisa estar com um manejo nutricional eficiente e com um manejo sanitário eficiente, tá? E aí a gente precisa ter uma caracterização pensando num contexto que a reprodução ela não depende só da vaca, né? Ela vai depender também das características masculinas. E aí, quando a gente pensa em características masculinas, a gente pensa num sentido. Se eu vou fazer inseminação artificial, tá? Teoricamente, esse animal ele precisa estar em condições ideais para receber, né, o sêmen, e o inseminador e o sêmen eles têm que estar em condições adequadas para que ocorra a fecundação, tá? Tem um pouco mais de facilidade para que a gente consiga garantir isso. Quando eu tenho um touro, que eu faço monta natural, né, ou que seja monta controlada mesmo, o que acontece? Eu preciso ter esse animal reprodutor, tá, o macho masculino, no caso o macho, ele precisa estar em condições nutricionais, de sanidade e reprodutivas ideais também. E aí tem vários testes andrológicos, característica de circunferência escrotal, o libido desse animal, tá? Então, são várias características que nós também vamos falar que vão influenciar. O que a gente precisa ter em mente sempre é isso, tá? É uma que eu faço aí no final, né, para que vocês consigam imaginar que é que realmente eu tento transmitir para vocês, são essas características. Vou pedir só um minutinho aí, porque tem um pessoal aí de uma turma que não está conseguindo acessar uma aula aqui, eu vou dar uma força para eles aqui, só um minutinho, tá?
Beleza, acho que eu consegui resolver aqui. Obrigado. Está aparecendo o slide aí normal, né? Basicamente, uma vez que nós temos aí a formação de um corpo lúteo, né? Nós vamos estar aí caracterizando, né? Vamos estar tendo uma confirmação aí, né? A presença, né, de fecundação, ou teoricamente, né, pensamos, ou o objetivo é a fecundação, né, e aí essa possível gravidez ou prenhez aí nos favorece no contexto aí de futuramente observar o não aparecimento de cio, né, e é importante para que a gente entenda essas características, uma vez que a gente tem tempos, né, e períodos, então a gente vai falar sobre os dias, né, para que você consiga analisar e levar isso em consideração, tá? Esses hormônios que eu falei, né, o FSH, a gonadotrofina, o LH, eles não são, né, secretados em níveis constantes, eles vão ser secretados em pulsos, né? Então, quando você atinge algumas concentrações determinadas, o estradiol induz a liberação de GNRH, né, que vai determinar um feedback positivo pelo hipotálamo, que leva a um pico, né, de hormônio luteinizante. Tá? Isso vai favorecer a ovulação, então o animal vai ovular, né? Uma vez ocorrendo a ovulação, a formação do corpo lúteo, né? Processo onde vai ter um preenchimento da cavidade folicular com vasos sanguíneos e o aumento do tamanho das células granulosas, tá? Aí, essas células granulosas, elas vão produzir a inibina, tá? Que é um hormônio, né, que atua diminuindo a liberação de FSH, e a gente chama de feedback negativo, né? E isso vai controlar o desenvolvimento de folículos. Então, eu vou ovular, vou inibir, baseado com a produção de inibina, né? A produção, e vou ovular, produzir corpo lúteo, vou diminuir a produção de FSH, que é um feedback negativo, né? Isso vai controlar o desenvolvimento do folículo. Esse corpo lúteo ele vai produzir progesterona e ocitocina, né? A progesterona vai auxiliar na manutenção do ciclo normal da vaca e após a concepção, né, possibilita a manutenção da prenhez. Então, uma vez que a concepção teoricamente seria, né, essa fecundação de fato ou uma prenhez de fato, isso vai possibilitar uma manutenção da prenhez e vai reduzir a liberação de pulsos de GNRH, gonadotrofina de fato, né? E de novas ovulações. E isso vai favorecer o que? A preparação do útero para a implantação do embrião pelo impedimento das contrações da parede uterina, num processo que se chama de nidação. Então, teoricamente, gente, o que acontece? Uma vez que a vaca não está, ou que não ocorre a fecundação dos óvulos, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a produção desses hormônios, ou a liberação desses hormônios, né? Para que esse animal continue entrando em cio, tá? Quando baseado nesse cio ocorre uma inseminação artificial, uma monta natural, e ocorre a fecundação através do espermatozoide, né? Isso deixa de acontecer. Então, a tendência é parar de emitir esses hormônios, tá? E fazer com que o útero, de fato, ou o animal, ele entenda, né? Baseado nas características hormonais e do sistema nervoso, que esse animal entendeu um pouquinho, ocorreu fecundação, eu vou ter que manter, né? Dentro do útero esse novo ser, para que a gente consiga ter, teoricamente, uma resposta positiva, né? E tem aí um desenvolvimento reprodutivo e esse animal consiga aí nascer, né? Nos meses futuros. O que a gente precisa analisar sempre é o seguinte: teoricamente isso acontece para todos os mamíferos, né? De uma maneira geral para os animais, né? Dentro de um contexto geral. Mas se a gente for pensar em bovinos de corte e de leite, o que eu costumo dizer é o seguinte: é importantíssimo vocês entenderem sobre a questão da gonadotrofina, né, que vai favorecer aí a produção de FSH e LH, tá? Isso é muito importante no contexto formativo, né, pensando no contexto hormonal, e a gente precisa entender que os folículos estimulantes vão proporcionar essa produção desses folículos, vão favorecer, né, a produção de
hormônios luteinizantes para produzir aí óvulos, né, para ocorrer a ovulação e para que esses óvulos sejam fecundados, tá? Uma vez ocorrendo a fecundação, aí esse processo é como se ele fosse todo parado, né, parasse com essa produção para que, teoricamente, esse embrião, né, ele consiga se manter aí nas paredes uterinas, né, para que ele consiga se manter dentro do útero e, teoricamente, consiga evoluir aí para um futuro parto, né? Então, são características que têm ligação aí do sistema nervoso junto com o sistema endócrino do animal, né? E, teoricamente, tudo isso é hormonal, né? Para que você tenha um controle hormonal, é importante que você tenha características reprodutivas e sanitárias ideais, tá? Nutricionais e sanitárias e reprodutivas ideais, tá? Bom, se não houver a fecundação, ou seja, não aconteceu a fecundação, por volta do 16º dia pós-ovulação, vai ter a liberação de prostaglandina 2-AF pelo endométrio, iniciando a luteólise, né, que vai ser a quebra do corpo lúteo, ou seja, a regressão do corpo lúteo, tá? Esse processo diminui a secreção de progesterona e uma nova onda folicular se inicia. E aí você começa todo o procedimento novamente, tá? Basicamente seria, né, a mesma questão da menstruação aí, em um contexto, né, que se a gente fosse analisar aí ser humano, tá? Então, teoricamente, seria, né, uma escamação do endométrio, né, pensando num contexto de Deus me livre aí, vocês analisarem e pensar que eu estou comparando um animal, uma senhorita com uma vaca de fato, mas só uma questão de comparação de características reprodutivas, tá? Sistema reprodutivo, né? Se você não tem fecundação, teoricamente vai ocorrer escamação do endométrio, isso vai aparecer na menstruação, tá? De fato, o que acontece nos animais seria a produção ou o aparecimento do cio, né? E aí esse animal estaria aí num período de ovulação eficiente, onde ele poderia estar ocorrendo com maior facilidade, ou teoricamente é o período onde a cervix lá vai estar aberta, né? No período de cio, para receber aí os espermatozoides do macho, né? Então, são características semelhantes aí com relação ao período, tá? As fêmeas bovinas... Alguém quer falar? Professor, Oi. os mamíferos em geral têm mais ou menos esse processo aí de ovulação? Sim. Beleza. A liberação dos hormônios é bem semelhante, tá? Dentro de um contexto geral, tá? É óbvio que nós estamos falando aqui de bovino de corte de leite, tá? Mas pensando nas características de ovulação, de produção de hormônio, é semelhante. Entendi. Cada um tem sua particularidade, mas seria semelhante, tudo igual. Sim, porque assim, o que acontece teoricamente, né? Nós temos a produção, né, de hormônios que vão favorecer a produção, se a gente for pensar, vai favorecer a ovulação, tá? Isso acontece, de fato, né, sempre. O que favorece ou desfavorece a continuidade dessa produção hormonal é, teoricamente, a fecundação. Uma vez que ocorre a fecundação, aí nós temos uma diferente via de produção de hormônios. Por quê? Ocorreu a fecundação, esse embrião, né, que agora é chamado, não é mais um óvulo, é um embrião, ele vai ser gerado dentro do útero e ao longo aí de 9 meses, por exemplo, né, de uma maneira geral, vai ocorrer o parto desse animal, né, e é o que a gente espera com a positividade total, né, em 100% dos casos, que muitas das vezes não acontece em 100%, né. Mas quando não ocorre essa formação, ou seja, quando não ocorre a fecundação, não tem formação de embrião, teoricamente a gente vai ter essa quebra do corpo lúteo, né, que foi formado ali dentro no ciclo. E aí quando ocorre essa quebra, vai começar o ciclo todo novamente, tá? De fato, isso acontece, né? Óbvio que tem as particularidades aí de cada ser, pensando num contexto de reprodução em geral, tá?
As fêmeas bovinas, elas são poliéstricas, ou seja, elas apresentam vários ciclos que se sucedem sem interrupções ao longo do ano e cada um deles dura em média de 21 dias, tá? Você pode ter uma variação entre 18 e 24 dias, tá? Esses ciclos são divididos em duas etapas. A folicular, que vai ter o quê? O crescimento folicular, o cio e a ovulação, e a luteína, que é dominada pela progesterona produzida pelo corpo lúteo. Então, teoricamente, os ciclos eles são divididos em 4 fases: proéstro e estro, metaestro e diestro. O proéstro e o estro estão ligados à fase folicular, tá? O metaestro e o diestro estão ligados à fase luteínica. Então, teoricamente, vai ter cio, né, vai ovular, e aí no metaestro, teoricamente, vai ocorrer, né, depois que teve a monta natural ou inseminação, a fecundação, e aí após o diestro, com a formação do corpo lúteo e tudo mais, nós teremos aí, teoricamente, se ocorreu fecundação, a formação do embrião e o desenvolvimento no útero, né, e se não ocorreu isso, nós não teremos aí, vai ter essa luteólise, né, que é a quebra do corpo lúteo, e aí vai começar o ciclo todo novamente, tá? Então, as fases do ciclo estral das vacas, né, estão aqui, né, o proestro, o estro, né, o metaestro e o diestro. Então, teoricamente, nós temos aí o metaestro com 3 a 4 dias, o diestro 14 dias, tá? Se não tiver fecundação, vai ocorrer luteólise, né? Vai começar novamente o proestro, que demora em torno de 3 dias, tá? Vai ocorrer produção de estrogênio, né? Aí você tem aí o estro, que são as 15 horas, e vai ocorrer novamente metaestro e diestro. Então, assim sucessivamente. Isso vai acontecendo, né? Sem interrupção, desde que não tenha fecundação, tá? Então, aqui, né, ovulação e produção de corpos lúteos, né? Se não tiver aproveitamento disso, aí ocorre a luteólise e vai começar um ciclo novamente, até que o animal entre de fato aí num período reprodutivo de fecundação e consiga gerar aí um bezerro de fato, consiga ter um parto, favorecendo aí a reprodução das vacas, tanto de corte quanto de produção leiteira, tá? No proestro, que tem uma duração em torno de 3 dias, ocorrem algumas manifestações imperceptíveis ao nosso olho. Então, o olho humano não consegue visualizar, tá? Teoricamente, elas conseguem quem consegue visualizar são os touros ou os rufiões, né? Que, de fato, eu acredito que vocês tenham, vocês, de fato, tenham um conhecimento relacionado aí o que é um rufião, né? Que seria um animal responsável por nos demonstrar aí os cios, né, para facilitar a visualização do cio das vacas ou de novilhas aí de fato de um rebanho, né? Então as fêmeas elas costumam montar as companheiras e não se deixam montar pelos machos. Então teoricamente, né, em muitas das vezes que se observa nessa fase aí de proestro, né, que os animais eles montam os outros animais, mas não deixam ser montados, tá? Então você vai visualizar uma fêmea subindo em outras fêmeas e teoricamente não vai aceitar a monta por outros animais. Então ela se movimenta na hora que o animal tenta se montar sobre ela, né? Aí ocorrer aí a fazer com que ocorra a reprodução. Né? Então, não aceita ainda ser montada, mas ela começa a montar as outras. Essa é uma fase de proestro, ela tem uma duração em torno de 3 dias, tá? Se vocês nunca viram, a hora que vocês pararem aí, né, em uma propriedade onde tem aí cria e recria, tá? Engorda acho muito difícil, tá? Vocês não vão ver essas características de fato, pensando num contexto de macho, né? Mas em cria e recria vocês visualizam bastante isso, tá? Principalmente nos períodos de estação de monta, né? Onde ocorre aí as fases do proestro, onde esses animais eles montam os outros animais, mas não aceitam ser montados, tá? A fêmea no estro, né? Depois do proestro lá, que dura em torno de 3 a 4 dias, ela entra no estro, né? Que teoricamente seria o cio, né? A fêmea, então, ela vai aceitar a monta, tá? As vacas, elas apresentam sintomas como inquietação, nervosismo, mugidos frequentes,
principalmente em vaca leiteira, tá? Levantamento da cauda, micção frequente, diminuição na ingestão de alimentos, diminuir na produção de leite, né? Edemaciamento da vulva, né? Com liberação de muco vaginal, geralmente aspecto semelhante à clara do ovo, tá? Podendo ou não apresentar pequena presença de sangue vermelho vivo, né? E agrupamento em torno do rufião e ou do touro, tá? Então, teoricamente, né, no período de cio, os animais eles apresentam essas características, né? E esse éster ele vai durar aproximadamente 18 horas. Ele varia aí de 4 a 24 horas, tá? Mas geralmente são 18 horas, né? E a ovulação ela ocorre cerca de 30 horas após o seu início, ou seja, após o aparecimento dos seus sintomas, tá? Então, teoricamente, né, ocorre o cio, né, a fêmea entra em cio e a ovulação ocorre 30 horas após esse início aí. Então, por isso que é importante levar em consideração, tá? Um animal, quando ele monta o outro animal, tá? E aí esse proéster ele pode ter uma duração aí de 3 dias, tá? Teoricamente é importante que a gente analise essas questões, tá? Por quê? Porque após o proéstro, quando ele entra em estro, ou seja, teoricamente o cio, né? A ovulação ela vai acontecer aí cerca de 30 horas após esse início, né? Como nós temos aí um estro em uma duração de aproximadamente 18 horas, né? É importante que leve isso em consideração, e aí vocês vão falar disso, principalmente na inseminação artificial em tempo fixo, para que a gente entre num contexto de inseminação e consiga ter maior eficiência, né? No metaestro, que vai ter uma duração aí de 3 a 4 dias, a fêmea ela não aceita mais a monta, tá? Mas é o momento em que a ovulação ocorre. Então, teoricamente, seria um momento aí onde ocorre a ovulação, né? E vai ocorrer a fecundação de fato. Tá? E no diestro, que a gente pode considerar um período de 14 dias, há um período de inatividade sexual, né? Então, após essa fase, se não há concepção, ocorre a regressão do corpo lúteo, ou seja, se teoricamente não ocorreu aí a formação do embrião, né? De fato, vai ocorrer a luteólise, né, a regressão do corpo lúteo, e vai iniciar novamente lá o proestro, né, que vai ser o período onde ela vai iniciar o pré-cio do animal, né. Então, são essas 4 fases, né, lembrando que tá dividida aí, né, nessas questões aí de folicular e luteínico, né, e que teoricamente é um período onde precisa se analisar e precisa levar isso em consideração, né? Deixa eu abrir aqui um vídeo aqui que eu deixei disponível para vocês. Cadê? Eu só ver se abre o vídeo aqui que eu consigo mostrar para vocês, principalmente a característica do proestro, do estro, metaestro e do diestro. Eu vou deixar o vídeo carregando aqui, porque a internet acho que não está me ajudando, não. Quando carregar qualquer coisa a gente assiste aqui, porque não está querendo carregar. Mas vamos... Deixa eu colocar na aula aqui de novo. Beleza. Aqui, na verdade, ia mostrar todo esse ciclo, mas falando, né? É um vídeo em espanhol, mas eu acho que favorece bastante vocês aí, num contexto geral, né? Tá em espanhol, mas eu acho que vocês conseguem visualizar com qualidade, tá?
eu, teoricamente, não sei se é porque tem conta lá, consigo fazer ele passar em legenda. Às vezes a legenda erra um pouquinho o FSH, o LH, mas vocês conseguem entender, porque você já tem entendimento sobre os hormônios, né? Mas eu acho que é interessante visualizar. Se abrir aqui até o final, a gente consegue visualizar, se não fica disponível para vocês, depois vocês visualizam, tá? Então, só para uma questão de vocabulário, o rufião, né, é um animal usado na identificação do cio das fêmeas, que pode montar nelas, né, mas é incapaz de fecundá-las, né? E aí você tem aí machos com desvio de pênis, vasectomia, epididimectomia, né, que é a remoção do epidídimo, ou fêmeas tratadas com testosterona, né? Esse animal ele pode receber um buçal marcador. E o que é um buçal marcador? É uma bolsa contendo uma substância, né, que teoricamente seria uma tinta, né? Quando o rufião monta na fêmea, ele deixa uma marca, possibilitando a identificação de vacas no cio, mesmo quando a monta não foi observada no exato momento em que ocorreu. Então, se o animal aceitou a monta, teoricamente ele está em cio e você tem que realizar a inseminação, né, pensando num contexto geral de inseminação artificial, tá? É uma característica muito utilizada, já foi muito utilizada. Hoje, né, a gente tem inseminação artificial em tempo fixo que leva em consideração alguns protocolos, inclusive eu fiz um questionamento para vocês, tá? Ô, professor. Oi. Eu não sei se é meio parecido no caso de bovino, mas tem um rancho de um colega nosso aqui na rua mesmo, que eles usam, lá eles têm uns cavalos de raça, né? Tem caro. E para identificar se realmente a égua está no cio mesmo, até para a égua não machucar os cavalos, eles têm um pônei lá que eles botam o pônei para trepar na égua lá, se a égua aceitar é porque está no cio. Se ela machucar, machuca o pônei. Mesma coisa, Jean. Mesma coisa, tá? O pônei ele vai trepar na égua, mas não vai alcançar para fazer alguma coisa, né? O rufião serve para isso, tá? Ele para detectar o cio, de fato, né? E para você evitar ter problemas, principalmente quando se faz monta natural, nesse caso que você falou aí, tá? Por quê? Você pega um cavalo de 100 mil reais, né? Você tem um risco muito grande aí de ele levar um coice, né? Se a égua não estiver no cio, e aí você perder 100 mil reais, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, teoricamente é uma coisa que acontece, mas em muito pouca probabilidade de acontecer, mas acontece, né? Um animal que vai, né, em monta natural, num período reprodutivo, ele tenta subir em uma égua e a égua ainda não está pronta, né, não está em cio, não está aceitando ainda o animal, ela dá um coice na cabeça do cavalo, e esse animal, teoricamente, né, no vídeo não dá para ter uma certeza, mas teoricamente morreu. Então, com relação a isso, é importante levar em consideração, principalmente nessas questões de reprodução de animais de raça, né, que tem um valor aquisitivo muito alto. É importante pensar nessas questões. Por isso, eles utilizam a mesma característica, tá? No bovino, tanto de corte quanto de leite, quando se utiliza essas características, né, eu, teoricamente, quando fiz estágio em 2007, 2005, 2006, eu acho, a gente fazia muito por desvio peniano, né? Teoricamente faz uma cirurgia, você corta, né? E aí você faz um desvio do aparelho reprodutor do animal, e esse animal, quando acontece a monta, ele não consegue, né, adentrar a vagina. Então, teoricamente, você tem um favorecimento, além de não ocorrer fecundação, você ainda tem uma minimização aí de potenciais doenças aí, com relação ao sistema reprodutor, né? Então, teoricamente, se favorece um pouco mais, apesar de, em muitas vezes, né, o fato de ser uma cirurgia, né, bem invasiva, às vezes desestimula o animal, então ele acaba perdendo a eficiência. É importante prestar atenção nisso também, porque uma vez ele perdeu a eficiência, ele perdeu aquele libido, né, teoricamente ele não vai mais atuar com característica de qualidade, e mesmo ele tendo, né, essas características aí de tendo um buçal marcador, né, ele não vai conseguir detectar o cio, ele não vai conseguir marcar mais, né? Então é importante prestar atenção. Às vezes o pessoal acha que é só colocar o rufião. Antigamente se prestava muita atenção, então de fato a gente saía, né, para visualizar cio tanto na manhã quanto no período da tarde, né?
Então você visualizava se a vaca acertou, você marcava, levava ela para fazer inseminação à tarde, por exemplo. Visualizava se à tarde, levava o animal para fazer inseminação pela manhã. Então, de fato, acontecia-se muito, né, essas questões de não visualização, quando se utilizava o rufião e não se prestava atenção no lote, perdia-se muito cio. Por quê? Porque o rufião não tinha mais libido, então ele não estava mais cumprindo com seu papel. Por isso que era importante, né, de fato, você fazer a visualização do lote todos os dias, né? Esse é um problema com relação à mão de obra, né? E aí a inseminação artificial em tempo fixo talvez tenha trazido alguns benefícios, tá? Apesar que é importante analisar essas questões, né? Levar em consideração potenciais aí de visualização, se tem prenhez confirmado ou não, mas a gente vai falar um pouquinho de prenhez confirmado daqui a pouco, beleza? Bom, deixa eu ver se eu consigo me ajudar aqui. Deixei o vídeo disponível aqui. Esse vídeo aqui não está querendo rodar, vamos ver se eu consigo colocar o vídeo que fala sobre os rufiões, para que vocês consigam visualizar. Eu sei que o pôneizinho lá é tudo marcado, coitado. E é teimoso. Você bota na égua, ele vai pra cima mesmo. Não alcança, né, coitado? Só fica na vontade. O bicho é o cão, mano. Rapaz. Deixa eu tentar abrir uma nova página aqui. A internet tá tão lenta. Tá travando alguma coisa para vocês para passar slide aí ou não? Não. Engraçado. Não quer abrir os vídeos. Deixa eu tentar abrir aqui em outro. Agora acho que vai. Rapaz, deixa eu tentar fazer uma melhoria aqui, só um minutinho. Colocar na internet do celular. Talvez eu saia da aula um pouquinho aí, mas é rapidinho. Acho interessante vocês visualizarem essas questões. Rapaz, mas que dificuldade, moço, para passar um vídeo. 3 minutos de vídeo e treino baixo. Bom, vou deixar baixando os dois aqui. Pelo menos fica disponível. Depois a gente só assiste e fala. Aí eu falo sobre a importância. Os vídeos não estavam querendo nem baixar.
voltar na aula. Beleza, mas fica aí o link, tá? Mas depois a gente vê, eu deixei disponível ali. Bom, quando a gente fala sobre uma questão, né, de crescimento folicular, 3 fases podem ser identificadas, tá? Crescimento, aceleração e desvio. Cada onda consiste na seleção de 3 a 6 folículos, simultaneamente, que crescerão mais do que 4 a 5 milímetros de diâmetro. Depois de alguns dias, há a seleção de um folículo dominante entre os recrutados. Então, teoricamente, né, no FSH vai ter a formação dos folículos, né? E aí vai ter, teoricamente, os folículos com características favoráveis, né, melhores. Esses folículos vão ser considerados dominantes, eles têm uma maior capacidade de produção de estradiol. Aí eles vão possuir receptores de hormônio luteizantes, né? Diferentes dos demais, vai permitir com que eles cresçam em um ambiente em que haverá baixos níveis de FSH e altos níveis de LH, né, que é o hormônio luteizante. Isso faz com que haja redução do suporte aos folículos subordinados, né, então, teoricamente, os folículos com menor característica de desenvolvimento, né, eles vão ter menor suporte. O crescimento do folículo dominante, ele se dá sob o controle de pulsos de LH, né, então ele vai ser favorecido. Qualquer mudança na liberação de GNRH, né, e, portanto, de LH, altera o crescimento do folículo dominante e da ovulação, teoricamente. Então, o que acontece, de fato, é que você tem folículos com características aí, de desenvolvimento, né, você vai ter produção de vários folículos, e aí o organismo ele entende que tem um folículo com característica mais favorável para desenvolvimento e ovulação, e aí isso influencia, né, e essa mudança na produção de GNRH ou de LH, que teoricamente são semelhantes, né, vai favorecer ou desfavorecer, teoricamente, a ovulação. Então, é só para uma questão de demonstração de como acontece, teoricamente, a característica reprodutiva, pensando nos folículos, né? Alguns fatores podem agir nessa dinâmica, tá? Por exemplo, a produção acentuada de leite nos primeiros meses de lactação com balanço energético característico pode levar a problemas de fertilidade, tá? Com o aumento do intervalo entre partos e da primeira ovulação. Então, o que acontece? Quando você tem um animal leiteiro, por exemplo, que tem muito potencial produtivo, talvez, né, em função desse potencial produtivo, isso desfavoreça as questões da produção de gonadotropina ou de hormônio luteizante, vai desfavorecer a ovulação de fato, né, e esse animal demora um pouco mais para entrar em cio, né, e o que acontece? Vai desfavorecer o intervalo entre partos, tá? Então, quanto menor for o intervalo entre partes do animal, melhor né? E daí, teoricamente, também diretamente na primeira ovulação pós-parto, né? E isso interfere, né? Vai aumentar o intervalo entre partos. Se você pensar na característica de produção leiteira, um animal que demora mais para parir, teoricamente, ele tende a ficar mais tempo sem produzir leite, né? Se a gente for pensar em uma questão aí de animal aí desmamando com 7 meses, né? Então ele já não tem uma produção mais tão eficiente com relação a leite, né? E se ele demorar muito para entrar para conseguir parir, teoricamente você está perdendo ele não vai deixar de se alimentar, mas ele está deixando de produzir. Então, quanto maior o intervalo entre partos, principalmente na produção leiteira, você está perdendo esse animal com relação à produção de leite, tá? Então é importante analisar essas características, ok? Um animal que tem acentuada produção de leite, né? Principalmente nos primeiros meses de lactação, é importante analisar a característica do balanço energético desse animal. Então, lembrar daquelas planilhas, né, que a gente falou sobre elas de nutrição, para levar em consideração o peso do animal, a quantidade que ele tem que se alimentar e tudo mais, tá? Os animais bosíndicos, por exemplo, eles apresentam particularidades, né? O diâmetro do folículo dominante no momento do desvio é menor do que em animais taurinos e é também menor no momento da ovulação, tá? Então, teoricamente, eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Eles também apresentam menor incidência de picos pré-ovulatórios de LH e suas células luteínicas são menos responsivas ao hormônio luteizante, né? E esses animais são afetados pela sazonalidade, sendo os índices melhores durante o verão, né? E os ciclos anovulatórios e anestro maiores em períodos de inverno. Então,
teoricamente, tem melhores índices no verão e piores índices no período de inverno, né? Então é importante analisar isso até para estudar as questões da estação de monta, tá? Outros fatores interferem, por exemplo, as raças menores, por exemplo, a Jersey, né, são mais precoces do que as maiores, como a holandesa, né? 8 meses para a primeira e 11 meses para a segunda. Então, teoricamente, né, você vai ter um favorecimento relacionado a isso, tá? Então, se a gente for analisar os períodos reprodutivos das vacas, né, o início da puberdade de 4 a 24 meses, né, a idade da primeira cópula, em média, 14 a 24 meses, né, duração do ciclo estral em dias, 21, né, para todos, de fato, duração do cio em torno de 18 horas, de média, mas pode variar de 18 a 28, duração da gestação, 282 dias, mas pode estar influenciando aí 274 a 291, né? Época da ovulação, de 10 a 15 horas depois do final do cio, né, vai acontecer a ovulação, tá? Ocasião ideal para a cópula, pouco antes do meio do cio até o final do cio, né? Intervalo recomendável para reprodução pós-parto, de 60 a 90 dias, tá? Então, teoricamente, pariu, né? Pós-parto, a reprodução depois do parto entre 60 a 90 dias, que esse animal tem que estar aí pronto para entrar em cio e conseguir ocorrer aí a reprodução, tá? Então, são características específicas, tá? E que a tendência é ter, em média, essas características aí para esses animais, tá? Nos touros, aí tem características diferentes, né? Aí a espermatogênese, né, que nada mais é, gênese é a formação, né, dos espermatozoides, ocorre a partir da transformação de células-troncos. As espermatogônias vão se transformar em espermatozoides, né? E é dividido em duas fases: a espermocitogênese, que é proliferativa, e a espermiogênese, que é a fase de maturação desse espermatozoide, tá? Na espermocitogênese, as espermatogônias sofrem divisões mitóticas em espermatogônia tipo A, a espermatogônia tipo B e em espermatócito primário. Em espermatogônia tipo A, espermatogônia tipo B e espermatócito primário, tá? Então são 3 divisões, né? As quais então sofrem divisão meiótica e espermatogônia e depois em espermátide. Então, teoricamente, são essas divisões aqui onde vão acontecer, tá? Para os machos, de fato, né? Então, precisa acontecer isso e tem tempo para que aconteça, tá? Nesse processo, uma única espermatogônia A gera 64 espermátides. Na espermiogênese, ocorrem modificações que permitem que uma célula imóvel torne-se móvel pela formação do flagelo, ou seja, a cauda do espermatozoide, né? Quando são transportados ao epidídimo, tá? Então, teoricamente, a espermatogênese é o processo de formação dos espermatozoides, tá? Vai ter uma fase proliferativa e outra fase de maturação, né? É importante considerar que o grau de atividade nos túbulos seminíferos é sequencial, né? E as etapas elas não ocorrem na mesma intensidade simultaneamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa ter essas etapas sendo cumpridas ao longo do tempo. Então, no animal, né, se você tivesse um fluxo contínuo de etapas acontecendo, teoricamente um touro conseguiria aí, entrar em processo reprodutivo aí de 800, 900, 1000 vacas, né? O que não acontece, né? De fato, a gente tem recomendações aí de no mínimo 25 vacas, né? E você tem gente que trabalha com 30, 35 animais, né? Para que o touro consiga fazer aí, tenha uma eficiência reprodutiva, né? E quando se trabalha com isso, historicamente, pensa nessas questões, né? De que você, ele precisa ter uma sequência de desenvolvimento das características reprodutivas. Teoricamente quanto tempo eu demoro para que a espermatogênese ocorra, né? Então, até que uma espermatogônia A migre pelas barreiras das células de Sertoli para chegar até o compartimento adluminal, substituindo a que a antecedeu, transcorre em torno de 14 dias. Então, teoricamente, demora para que ocorram esses procedimentos, né? Então, os espermatozoides, eles completam o seu desenvolvimento em 64 dias. E, por esse motivo, são necessários 4,6 ciclos antes que o primeiro
que se iniciou esteja em condições de completar o seu desenvolvimento. Então, o que acontece você precisa de um tempo para a produção desses espermatozoides, né? E quando isso vai acontecendo, né, teoricamente, o animal vai entrar num período reprodutivo, teoricamente esse touro tende a ir se desgastando, tá? Paulo, vamos fazer um cálculo então de quanto ele... Teoricamente a gente precisa saber, né, quais são as características dos espermatozoides, qual é o touro. Então, teoricamente a gente teria que ter um dado do andrológico para saber a eficiência desse touro de fato. Mas o que a gente pensa que tem que pensar sempre ele tem que caracterizar, né, vai ter que estar dentro de um contexto andrológico aí, eficiente, né, tem que ter uma circunferência escrotal, né, favorável, para que possua número de espermatozoides favoráveis, para que ele consiga realmente fecundar todos os animais aos quais ele está sendo levado em consideração, né? Por isso que tem que levar isso em consideração, por isso tem que ter anotação, gente. Uma vez que vocês têm um touro lá na propriedade e vocês não anotam quantos animais estão sendo fecundados, ou seja, numa estação de monta, por exemplo, você não sabe quantas vacas estão prenhes, tá? E quantas vacas, né, teoricamente, não tiveram prenhez confirmada, tá? Se você não sabe essas características, teoricamente você não está sabendo a eficiência da reprodução dos seus animais. E se você não sabe a eficiência, não sabe o motivo porque não está acontecendo, tá? Se os animais estão bem nutridos, se tem sanidade, se não tem nenhuma doença, por exemplo, não tem brucelose, tem vacinação, está tudo correto. Teoricamente, você pode estar tendo um problema com o seu touro, né? Precisa ser feita uma análise, precisa entender essas características e é por isso que é importante anotar, tá? Uma vez que, ou, por exemplo, você pode ter mais vacas do que o potencial de reprodução do animal que você tem a pasto. Então, teoricamente, você deveria ter mais um touro, né? Você não está tendo todo o cuidado com relação a esse animal não está dando conta de todas essas vacas, então, teoricamente, você precisa comprar mais um animal, ou esse animal está ficando velho, não tem mais o mesmo potencial de reprodução que tinha inicialmente. Então, é importante analisar essas questões para que você tenha, e para que você consiga analisar isso, você precisa anotar, você precisa ter dados, tá? O controle hormonal também é feito pelo GNRH, então, teoricamente, no macho ocorre da mesma forma, tá? Vai ter a produção de FSH, né, agindo sobre as células de Sertoli e estimulando a espermatogênese, e de LH, que estimula a produção de testosterona pelas células de Leydig. Então, teoricamente, você tem aí a gonadotrofina agindo na produção e estimulação do folículo estimulante, né? E do hormônio luteinizante, teoricamente, para produzir testosterona, né? Favorecer as questões reprodutivas desse animal e para que você inicie a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, né? As células de Sertoli também produzem a inibina, que realiza o feedback negativo para o FSH. A testosterona tem a função de desenvolver os caracteres sexuais secundários e inibe a liberação de LH, o que suprime a liberação de impulsos de GNRH pelo hipotálamo. Então, teoricamente, você também consegue controlar essas características baseado nessas questões. Então, você tem aí a potencial de produção, né, o controle hormonal baseado também no GNRH. Então, tanto em machos quanto fêmeas, né, esse controle hormonal precisa acontecer para que ocorra aí a formação dos espermatozoides, ocorra a fecundação no período de estação de monta e para que esse animal consiga realizar aí o que você tem de potencial. Se não para isso, para que você consiga coletar, teoricamente, sêmen também, tá? Então, essas são as questões de características especiais, tá? De fato, aqui eu tinha mais 2 vídeos, né, para mostrar. Deixa eu ver se aquele vídeo passou. Teoricamente, ele está até... Rapaz, eu não sei se o problema é o vídeo ou se é meu celular, se é meu computador, né? Acredito que seja meu computador, mas enfim, fica disponível para vocês aí, né, para visualização, tá? Depois. Para assimilar um pouquinho, deixa eu só ver se isso... Não, tirei o compartilhamento. Vou voltar aqui, beleza. Aí depois eu vou fazer a questão de postar essas aulas aqui agora para que vocês consigam visualizar os vídeos. É bem interessante. Fala sobre
todo o contexto que eu sempre coloco o slide e daí depois eu falo sobre a característica, né, em vídeo, para favorecer o entendimento de vocês. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir visualizar os vídeos. Então, o conhecimento sobre fisiologia reprodutiva é fundamental para que medidas de manejo reprodutivo sejam adotadas nos diferentes sistemas de criação e bovinocultura, tanto de leite quanto de corte, tá? É importante ser visualizadas, né, e considerar a duração do ciclo estral, do estro, a época da ovulação e o momento ideal para a cobertura ou inseminação das fêmeas, né? Que teoricamente, né, é importante analisar isso para que você tenha um entendimento e relacionar as questões reprodutivas, tá? As práticas de manejo que possibilitam um desempenho reprodutivo ótimo e eficiente envolvem a identificação e o registro de dados, a escolha do momento adequado para monte do sistema de acasalamento, a preparação de novilhas para reposição, o diagnóstico de gestação, a observação da idade da desmama, o oferecimento de dietas que atendam às exigências nutricionais e o controle de doenças do rebanho. Então, essas práticas aqui são todas interessantes de serem analisadas para que se tenha uma eficiência na produção. Nós falamos de controle de doenças em rebanho, falamos sobre exigência nutricional nas sessões anteriores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre características de idade de desmama aí, né? Principalmente em torno de 7 meses, tá? Diagnóstico de gestação falaremos também, né? Preparar novilha para reposição é extremamente interessante, tá? E a forma de acasalamento, se vai ser monta natural, se vai ser monta controlada, se vai ser inseminação artificial, também tem influência, tá? Como nós falamos de manejo nutricional e também falamos sobre manejo sanitário com características específicas, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características também no manejo reprodutivo, só para dar uma continuidade. Então, identificação e registro é importante no manejo reprodutivo, tá? Então, os dados de cada animal é importante serem anotados, tá? Para que você entenda a questão do desempenho desse animal, né? E aí é importante analisar a taxa de prenhez, a taxa de desmama, taxa de mortalidade, o peso ao parto e a desmama. Então, animais que não atendam características que você tem dentro do seu rebanho, ou seja, a tendência é você tentar melhorar essas taxas, tá? Então, taxa de prenhez, taxa de desmama, mortalidade. Então, um animal que produz aí, uma vaca que tem parto todo ano, ela só para em macho, mas a mortalidade desses animais ela é grande, tá? É ruim, né? O peso ao parto e a desmama também é favorável, né? Quanto maior o peso ao parto, maior o peso da desmama, isso favorece aí esses animais. Então, teoricamente, tem uma genética favorável. É importante analisar e para que você consiga saber isso, precisa-se anotar, tá? Vamos colocar aí 200 animais, que é pouco, né? Como é que você vai lembrar de 200 animais aí, o que nasceu, o que pariu, quando pariu, qual é a taxa de prenhez, qual é a taxa de desmama, a mortalidade de 200 vacas parindo? Não tem como, é preciso anotar. E, teoricamente, hoje em dia tem muitas planilhas aí à venda, tem muito material aí que determina essas características, mas uma planilha de Excel, um caderninho que seja, você consegue fazer a anotação e registrar isso, tá? Outra característica é o período de monta, né? Quando você faz um período de monta, determina uma estação de monta, você consegue concentrar o nascimento, né, dos animais, né? E aí, teoricamente, você tenta fazer isso para que você tenha o nascimento num período onde você tem mais disponibilidade de alimento, né? A duração para vacas adultas é em torno de 60 a 90 dias, tá? De estação de monta. Para novilhas, faz-se de 45 dias, né? E geralmente começa 30 dias antes da estação de monta para as vacas adultas, tá? Em função das características de parição das novilhas, de primeira cria principalmente, para favorecer as questões de alimentação, né? A monta ela deve ser realizada de novembro a janeiro, tá? Novembro a janeiro, para que as parições aconteçam entre agosto e outubro, né? Então, teoricamente, a gente trabalha nesse contexto, por quê? Porque você trabalha de novembro a janeiro, com parição de agosto a outubro, né? Onde você já vai estar começando a iniciar o período das chuvas de novo. Então, fazendo com que o terço inicial da lactação, né, ele coincida com o período de maior disponibilidade de alimento. Então, teoricamente, nós teremos aí o terço inicial da lactação dessas vacas, né, ou o período onde ela vai estar sendo mais exigida, de uma maneira geral, num período onde você tem bastante alimentação, né, o período das águas, isso vai favorecer esse animal a produzir melhor, né. A fertilidade do touro também afeta no período de monta, né, no mínimo 25 vacas para cada touro, né,
baixa fertilidade desses animais pode afetar nos índices reprodutivos do rebanho. E para que você saiba sobre a fertilidade desse animal, um exame andrológico completo, né, precisa ser realizado para avaliar as características do sêmen antes da estação de monta. Então, teoricamente, né, todos registrados, a tendência é eles terem exames andrológicos. Quando você vai comprar um animal, ele tem essas características, você consegue identificar todo esse potencial, o registro dele traz essas características, mas ao longo dos anos isso pode mudar, né? Então, pode acontecer e ter necessidade de você fazer um exame futuramente nesse animal, tá? E esse exame ele inclui as seguintes etapas: o exame físico geral, que vai avaliar condições que possam afetar a habilidade de monta, como os aprumos do animal, né? Exame físico do trato reprodutivo, né? Que aí tem a questão dos órgãos internos, como próstata, vesícula seminal, externo, como pênis, escroto, consistência do testículo, né? São exames que são feitos pelos médicos veterinários. O perímetro escrotal, por exemplo, é um excelente indicador da produção espermática e da precocidade sexual das filhas e irmãs desses animais. Então, as características do escroto, né, que são características externas, vão favorecer também essas características de produção e reprodução desses animais, dos machos. Tá? Depois, né, vem a avaliação das características físicas que incluem volume, o aspecto, o odor, a cor, o pH, a motilidade, o vigor, o turbilhamento e a concentração e a porcentagem de espermatozoides vivos e mortos e das morfológicas do sêmen, como defeitos maiores e menores, a avaliação do libido e a capacidade de monta ou relação touro-vaca, tá? Seria entre 25 e 30. Né? Então, teoricamente, esses exames precisam ser analisados, uma vez que você precisa ter um animal com características reprodutivas adequadas para que você consiga ter um potencial reprodutivo, sendo que você vai trabalhar com monta natural. Tá? É importante avaliar a condição corporal das vacas também. Né? Geralmente nós temos scores aí que variam de 1 a 9, né? 1 é muito magro esse animal e 9 é muito gordo, né? Nesse caso, há o aumento dos índices de prenhez até atingir um ponto máximo que é o 6, tá? Então, teoricamente, até o score 6, né, você tem um aumento aí da prenhez. A partir de 7, né, você tem animais muito pesados, né, e aí vai ter um desperdício de energia, e aí, teoricamente, a taxa de concepção, né, a taxa de pegamento, taxa de fertilização vai ser menor. É possível utilizar um score entre 1 a 5, que é mais usado para bovinos de leite, né? Geralmente o pessoal fala em torno de 3,5 seria o score ideal, tá? Então, são características importantes ser analisadas. Então, eu não posso ter um animal muito gordo, nem um animal muito magro, que isso pode influenciar na característica reprodutiva, ok? Sistemas de acasalamento. Eu posso ter monta controlada ou dirigida, monta a campo e inseminação artificial. Quais são as características distintas? Aí o quadro aqui influencia. Ó. Monta controlada. O touro é aproximado da vaca apenas quando o cio é detectado, sendo mantido próximo a ela até a cobertura. Né? Isso traz uma característica aí, de vantagem de reconhecimento de paternidade. Né? O touro é menos desgastado, no entanto, pode acontecer erro na identificação do cio, vai ter um aumento no trabalho por essa movimentação, né? Isso influencia muito na questão de tamanho de propriedade, tá? A monta a campo, né? Você tem dois tipos, o múltiplo, então você tem várias vacas, vários touros, né? Ou simples, as fêmeas e apenas um macho, né? As vacas e os touros, eles são mantidos juntos a pasto na estação de monta e um acasalamento usado no sistema, um acasalamento muito utilizado no sistema extensivo, tá? Não tem necessidade de identificar cio, que seria uma vantagem, né? Não vai precisar transportar os animais, tem economia de mão de obra, né? Tem bons índices de concepção, desde que você use touros com características positivas, né? O problema é que você não desconhece paternidade quando você tem vários touros, né? E o desgaste dos machos, porque eles têm um número muito grande de cobertura, porque ele fica o tempo todo, né, aproveitando o cio dos animais. E a inseminação artificial, de fato, né, que consiste na deposição mecânica do sêmen no aparelho genital feminino pelo uso de instrumentos específicos, né? Ganho genético do rebanho é uma característica, né? A acurácia, né? A intensidade de seleção, controle de doenças sexualmente transmissíveis, né, porque não tem um contato direto, né, dentro desse contexto geral, né,
permite o nascimento de bezerros após a morte dos pais, então você consegue manter uma característica genética de um pai com potencial produtivo, uma vez que você guarda o sêmen, né? Tem uma caracterização também de sexagem de espermatozoides, né? Criação de banco de sêmen. A desvantagem é que você precisa ter mão de obra adequada para fazer esse tipo de trabalho, né? Fazer 2 observações diárias no mínimo, né? E utilizar auxílio para detecção do cio. Isso são características que precisam ser analisadas, né? Qual que eu vou utilizar, Paulo? É importante que você tenha conhecimento da propriedade para que você tome a decisão, tá? Qual é a prática que vocês vão utilizar? Isso vai depender do nível tecnológico, né, do potencial, da mão de obra que você tem, do treinamento. Isso influencia muito e é importante levar em consideração, ok? Uma vez que, se você não leva isso em consideração, pode ser que você tenha surpresa depois, tá? Uma atividade para vocês, tá? Para vocês fazerem, acredito eu que vai sobrar um tempinho da aula de hoje, mas pode ser para entregar na semana que vem, tá? Apesar de já ser 8h45, mas acho que vai dar um tempinho sim, sem problema. A gente acabou não conseguindo ver os vídeos, né? Mas aí sobra um tempinho para vocês tentarem visualizar os vídeos e para fazer as atividades, pode entregar semana que vem, tá? Como ocorre o protocolo de inseminação artificial em tempo físico, ou em tempo fixo, tá? Ou seja, eu queria que vocês discriminassem, dissessem qual é o protocolo, né? Que tipo de hormônio, qual é a indução, o que eles fazem quando faz a IATF, tá? Definir, caracterizar os protocolos. Vocês podem pegar um protocolo pronto, sem problema, definir a característica de um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, só para caracterizar. E a gente fala um pouquinho sobre ele na semana que vem, tá? Manejo das novilhas para reposição. O objetivo é fazer com que elas atinjam a precocidade sexual o mais cedo possível, né? E permitir que as concepções aconteçam no início do período de monta. E os partos ocorram no início do período dos nascimentos. Isso vai favorecer, né, uma questão de reposição, tá? É preciso, né, para tanto, que as condições sanitárias e nutricionais sejam atendidas, se coloque para a monta um número de 25% a mais de novilhos do que o necessário para a reposição. Então, dependendo do número de vacas que você vai tirar do plantel, né, descartar, você precisa colocar um número de novilhos em torno de 25% mais do que o plantel que você vai descartar, porque você pode ter problemas com essas novilhas, né? A monta das novilhas, elas têm que ser iniciada em torno de 4 semanas antes das vacas, né, um mês, né? E esse período não pode passar de 45 dias, tá? Se selecione para reposição as fêmeas que conceberem no início da estação de monta, né? O diagnóstico de gestação seja feito em torno de 45 a 60 dias após o fim do período da monta, descartando os animais vazios, né? Isso vai favorecer aí que você tenha um plantel padrão com relação a parto, né? O manejo nutricional separado de vaca devido às necessidades nutricionais maiores dessa categoria animal. Então, nutricionalmente, se a gente for analisar vaca e novilho, nós temos diferenças, né, com relação à quantidade de absorção de nutrientes, e se mantendo novilhas em pastos separados ao das vacas até a desmama, né? Então é importante levar isso em consideração, manter as novilhas separadas das vacas até que ocorra a desmama dos bezerros, tá? Diagnóstico de prenhez, né? Paulo, muito dificilmente o pessoal faz isso. É muito difícil mesmo, tá? Principalmente em gado de corte, né? Essas divisões aí baseadas em categoria animal, novilha, vaca e tudo mais em função da nutrição, tá? Mas quem faz esse tipo de manejo, a tendência é ter um ganho maior, tá? Mas depende do nível tecnológico, ok? É isso que tem que levar em consideração. Diagnóstico de prenhez. Aí a gente tem o não retorno ao cio, ou seja, se a vaca não entrou no cio, teoricamente ela está prenhe, né? O que nem 100% das vezes é fato, tá? Existem animais aí que não apresentam características de cio, mas não estão prenhes, né? Não ocorreu fecundação. Então pode ter algum distúrbio metabólico, pode estar tendo alguma doença, né? Palpação retal também é uma outra forma. Dosagem de progesterona, né? Então você faz uma análise aí do nível de progesterona, pode fazer também de vários outros, né? De dosagem de várias outras características, e o exame de ultrassom, que é pouco invasivo e dá uma característica, né? Favorece muito mais a qualidade aí do seu resultado de diagnóstico de prenhez, tá?
Se a vaca não retorna ao cio 21 dias após a cobertura ou inseminação, presume-se que ela esteja prenhe, né? Então, ela entrou em cio. Se em 21 dias, novamente, ela não entrar em cio, né, novamente, teoricamente, ela tem que ter uma prenhez confirmada. No entanto, né, você pode ter alguns animais aí que apresentam sinais de cio durante a gestação, né? Então, teoricamente, você pode ter animais que vão estar com a gestação confirmada, né? Teoricamente, mas que apresentam sinal de cio, né? E a inseminação pode culminar na morte do embrião ou feto. Então, teoricamente, você pode fazer com que o animal jogue fora aquela fecundação, aquele feto de fato, né? E tem animais que não apresentam sinais de cio e não vão estar prenhes também. Isso também pode acontecer, tá? Mas é uma porcentagem muito pequena. Então, não apresentou cio, não retornou ao cio, né? 21 dias após a cobertura, teoricamente, você tem um animal que está prenhe. O que tem que analisar é, quando você faz esse tipo de detecção, você demora 21 dias para ter uma certeza, né? Então, você perdeu, teoricamente, né? Se você tivesse feito aí por uma outra forma de detecção, você podia ter detectado antes o cio não, a prenhez, tá? E aí, detectando antes, você conseguiria ter uma agilidade aí com relação ao animal que não está fecundado, para você fazer uma nova inseminação, tá? Isso que talvez a inseminação artificial em tempo fixo traz de qualidade e de favorecimento, tá? Na palpação retal, avalia-se a assimetria dos córneos uterinos, o corpo lúteo palpável no ovário, o deslizamento de membrana e o aparecimento da vesícula amniótica com 1 a 3 meses de gestação. Então, teoricamente, não é uma coisa fácil de visualizar nesse caso aí, né? É uma questão de ter um pouco mais de conhecimento, né? Teoricamente, o veterinário vai ter que fazer esse tipo de atividade, né? Após os 3 meses, é possível verificar a localização da cérvix anterior ao anel pélvico e a impossibilidade de tracionar o útero facilmente, além da flacidez uterina e a presença de placentomas e algumas vezes do feto, né? Então, teoricamente, você vai fazer um reconhecimento, uma palpação retal e vai conseguir observar essas características, né? Pode-se também sentir artéria uterina média e frêmitos, né? Ou seja, tremores aí, né? Movimentações aí com a palpação retal, tá? Recomendação: fazer a dosagem de progesterona após o 24º dia do serviço. Então, teoricamente, né? A dosagem de progesterona, né? Produção aí, se for fazer um exame baseado em progesterona, fazer após o 24º dia de serviço. E a ultrassonografia transretal permite o diagnóstico da gestação a partir do 26º dia. Então, teoricamente, né, nós temos aí esses tempos aí, essas características para que você tenha certeza aí da prenhez confirmada, tá? Uma vez não tendo prenhez, você tem que entrar com todo o protocolo novamente para que ocorra a fecundação, ok? A idade ao desmame, né? O bezerro é separado da vaca, normalmente entre 5 e 7 meses de idade, né? Teoricamente no grado de corte. Isso faz com que as exigências das vacas, né, das mães, diminuam, vai possibilitar que elas suportem melhor o período seco e cheguem ao parto em boas condições de escora e condição corporal. Então, o desmame desses animais, ele vai interferir diretamente no novo cio, né, e nessa redução aí do período para que esse animal produza, ou para que ele fecunde, ou seja, para que você tenha um intervalo de partos menores, né. E aí, para uma questão de reflexão, você viu que o manejo nutricional e sanitário são etapas importantes para que a reprodução dos bovinos alcance índices satisfatórios, o que afeta diretamente a produtividade dos rebanhos, né? Pensando no que você já aprendeu sobre todos os manejos citados, de que forma as suas inter-relações podem afetar nos índices reprodutivos? Isso eu quero que vocês respondam, tá? É uma outra atividade, um outro questionamento. Como, por exemplo, a inclusão de ureia ou de uma dieta ricamente energética afetaria a taxa de concepção, tá? Ou, né, a fecundação de fato. Quais doenças afetam diretamente os sistemas reprodutivos dos machos e fêmeas e como deveria ser feita a integração entre a manutenção da sanidade e a reprodução nos sistemas de produção de corte e leite, tá? Esses são os 3 questionamentos que eu gostaria que vocês respondessem aí, né? A gente pode discutir na semana que vem, mas vocês podem dar uma pesquisada sobre isso. Então, a inclusão de ureia pode interferir na taxa de concepção? As características, por exemplo, se um animal tem brucelose, eu posso ter problema com relação à reprodução? Tá? São características interessantes de se analisar, né? A gente já comentou sobre elas e eu acho importante vocês relembrarem, por isso eu pedi para vocês fazerem a atividade. Então é a segunda, tá? Preciso entregar essas 2 na semana que vem, ok?
Bom, para avaliar o manejo reprodutivo, ou seja, realizar a sua gestão, é importante também levar em consideração alguns índices ou técnicos, né? Então, vamos lá dar uma olhada em cada um. A taxa de detecção de cio, né? Nada mais é do que a porcentagem de vacas em que o cio foi detectado e que foram inseminadas em um intervalo de 18 a 24 dias, tá? Então, foram inseminados e dentro de 18 a 24 dias, a porcentagem de vacas em que o cio foi detectado e que elas tinham sido inseminadas no intervalo entre 18 e 24 dias. Então, seria, teoricamente, a quantidade de animais, né, que você fez inseminação. Número de fêmeas que não apresentaram cio após a cobertura ou inseminação artificial. Teoricamente, né, se você tem 100% desses animais, né, você tem taxa de 100% de não retorno ao cio. Tá? Período de serviço é o intervalo em dias entre o parto e a próxima concepção. Tá? Então é importante que esse período de serviço ele não ultrapasse aí 90 dias, né? Para que o intervalo entre os partos não seja maior do que 12 meses, né? Considerando que a gestação das vacas é de cerca de 9 meses, né? Então, se você exceder 90 dias, você tem um intervalo entre partos aí maior do que maior do que 12 meses, e aí você pode estar tendo prejuízo, né? Ou redução, ou menor potencial de ganho dentro do seu plantel, tá? Número de serviços ou doses de sêmen por concepção. Então, é o número de coberturas ou inseminações necessárias para que a vaca esteja gestante. Então, dependendo do preço que você pagou no sêmen, tá? Se você gastou 3, 4 paletinhas de sêmen daquela lá para fazer a inseminação, talvez está saindo muito caro esse bezerro para você em relação à taxa de concepção da sua vaca, né? Então, talvez esse animal seja um animal que seja interessante visualizar e descartar, tá? Eu tinha um exemplo, por exemplo, de descarte de animais baseado nessa taxa de concepção, principalmente na questão da inseminação. Quando nós fazíamos a inseminação lá na fazenda, né, eles tinham uma regra lá deles, né, que animais onde tinham dificuldade de fazer a inseminação ou de você conseguir atravessar a cérvix, né, para que você conseguisse lá no corpo do útero inserir o sêmen, né, teoricamente esses animais já iam para descarte diretamente. Então tem alguns animais que têm a cérvix bem torta, então você não consegue passar, né, a cérvix de fato para conseguir inserir o sêmen lá no corpo do útero. Quando isso não acontecia, a gente já mandava esse animal para o descarte. Então, nem aguardava confirmação de prenhez, às vezes, né? Tinha dificuldade para fazer a inseminação, fazia-se a inseminação. De fato, em alguns momentos, né, se falava já em descarte, esses animais eram separados, né? Esses animais de descarte, aqueles que conseguiam emprenhar, eram aproveitados, mas na próxima leva nem fazia essa inseminação. Já mandava para o descarte logo para evitar perder, né, ou ter que fazer 2 ou 3 inseminações desse mesmo animal para tentar ocorrer fecundação. Então, de fato, eram animais relacionados para o descarte, tá? Intervalo entre partos, né? Número de meses entre 2 partos do animal impacta diretamente a produção de leite e pode ser calculado por meio da seguinte forma, né? VPL é igual a IPA menos IPD dividido por IPD vezes 100, né? Onde o VPL é a variação na produção de leite em porcentagem, o IPA é o intervalo de partes atual, o IPD é o intervalo de partes desejados, tá? Então, o intervalo de parte atual menos o intervalo de parte desejado dividido pelo intervalo de parte desejado vezes 100, né? Seria a variação na produção de leite, tá? Então, o que você tem de intervalo de parte atual menos o intervalo de parte desejado, dividido pelo intervalo de parte desejado, multiplicado por 100, você vai conseguir uma porcentagem da variação na produção de leite, ou seja, quanto você conseguiria produzir a mais se você conseguisse reduzir esse intervalo de partes, né? Isso é favorável e a gente consegue analisar, inclusive vai ter um exemplo daqui a pouco para vocês, tá? Aí aqui, ó, esse quadro aqui é um quadro interessante para vocês, onde fala de índices reprodutivos para o gado de leite, tá? Então, ó, período de serviço, 60 dias seria o ideal, né?
meta em torno de 80 a 110 dias, maiores do que 140 dias é um problema, porque você pode ultrapassar, aí você pode pegar um período seco, né? Então seria o período da estação de monta, de fato, né? Em torno de 60 dias é o ideal para que você chegue lá no período de parto, em estações onde você tem aí maior quantidade, né? Principalmente no terço de produção lá leiteira, né? Na produção no período que você tem após o parto, né? No período de produção de leite, né? Maior quantidade de alimento para esse animal consumir, né? O intervalo entre parto, né? Ideal seria 12 meses, tá? As metas 12 meses e meio a 13 meses. Acima de 14, de 13 a 14 meses, você tem problemas com relação ao intervalo de partos, tá? Taxa de detecção de cio, 90%, tá? A meta seria entre 70% e 80%, mas o ideal é 90%, né? Menos do que 50% de detecção de cio, você tem problema, tá? Vacas em cio 60 dias após o parto, né? Maior do que 90% seria o ideal, né? Maior do que 80% é uma meta, né? E isso tem que levar em consideração, ó, preconizado para o gado holandês, né, em país de clima temperado, preconizado para o gado holandês no Brasil, né? Teoricamente, geralmente tá aqui, ó, né, em cima aqui, né, a legendinha aí com relação a esses tipos de produção, tá? Dias se observado menor do que 40 dias seria o ideal, tá? Serviço de prenhez 1,4, né? Seria interessante. Taxa de prenhez é o primeiro serviço, 65%, tá? Então, teoricamente, você tem que fazer aí em torno de 1,4, né? Inseminações por animal, né? O que teoricamente não acontece, você faz um animal uma e outro duas, e aí você tem essa média aí de fato, tá? 65% dos animais tem que ter uma taxa de prenhez no primeiro serviço, né? Ou seja, na primeira inseminação já ter a prenhez. Taxa de prenhez com menos de 3 serviços, 100%, então você não faz mais do que 3 inseminações em um animal, tá? Então, teoricamente, esse animal seria descarte, né? Percentual de vacas com período de serviço maior que 120 dias, aí seria menor que 5%, tá? Você pode ter alguns animais aí, mais dentro do rebanho, mas que seja menor que 5%, com período de serviço acima de 120 dias, tá? Período seco de 50 a 60 dias é o período que o animal não tem, né, nem presença de feto, né, no organismo, e nem já desmamou de fato o bezerro, tá? Idade média ao primeiro parto, em torno de 24 meses, mas isso influencia muito. Tem animais aí com 18 meses no primeiro parto, né? Vai depender da raça, das suas características. Taxa de natalidade, acima de 85% tem que ter de nascimento, tá? De bezerros, de fato. Taxa de mortalidade de bezerros, ela pode estar aí menor do que 3%. Se tiver maior do que isso, você está tendo problema, tá? E taxa de aborto tem que estar menor do que 7%, seria o ideal. Mas é importante analisar essas questões. Tem considerações aí com relação a outros tipos de animais, outras raças e tudo mais. Então, é importante levar isso em consideração, mas são só índices reprodutivos, né? Principalmente para gado de leite, nessa tabela aqui, tá? Uma reflexão importante para vocês fazerem, né? De fato, como eu disse para vocês no início, né? E falei lá sobre as questões reprodutivas, né? Pontos importantes da fisiologia de reprodução em bovinos. Aspectos fundamentais a serem observados no manejo reprodutivo em bovinocultura, né? Então, teoricamente, é importante levar em consideração esse manejo reprodutivo, os períodos de fato, né? Os índices zootécnicos necessários, né? Para que a gente consiga entender, né? Então, entrou em cio, esse animal vai demorar quanto tempo para sair de cio? Entrou em cio, eu posso fazer a inseminação? Como é que funciona a inseminação artificial em tempo fixo, tá? Papel da correta avaliação de índices zootécnicos para garantir a eficiência dos sistemas reprodutivos, tá? Então, é importante conhecer os índices zootécnicos e garantir eles para que você tenha um sistema reprodutivo eficiente, tá? E aplicar esses conhecimentos em situações da prática profissional. Então,
vocês são tomadores de decisão, eu sempre digo isso, tá? Então, vão tomar decisão baseado no quê? Nessas informações e no conhecimento das características reprodutivas. O que, de fato, eu acho que tem que ficar gravado na mente de vocês é anotar tudo que interfere o potencial produtivo dos animais, porque aí vocês tomam decisões corretas, ok? Bom, dentro desse contexto, vamos levar em consideração a fórmula que nós tínhamos lá, ó, VPL, tá? É igual a IPA, menos o IPD dividido por IPD vezes 100, tá? Então, só para vocês, se quiserem anotar aí, ó, variação na produção de leite, que é o VPL, tá? É o intervalo de parto atual, menos o intervalo de partos desejados, dividido pelo intervalo de partos desejados, tá? Então, intervalo de parto atual menos intervalo de partos desejados dividido pelos intervalos de parto desejados multiplicado por 100, tá? Então, olha só, pensando aqui nesse contexto, eu considero que está trabalhando em uma fazenda de gado de leite e está avaliando os índices reprodutivos do rebanho para avaliar a eficiência no manejo reprodutivo e propor intervenções, se necessárias, para melhorar a produtividade, tá? A média de produção de leite das vacas holandesas em lactação atualmente é de 300 litros por dia, tá? E o intervalo entre partos médio é de 20 meses. Opa, peraí um pouquinho. Você explicou ao produtor que esse número, né, é muito alto e que ajustes precisam ser feitos no manejo nutricional e reprodutivo, né, reduzir a 14 meses, tá? Para justificar os investimentos necessários para a implantação de novas práticas de manejo, você resolveu mostrar a ele os impactos diretos que essa variável apresenta sobre a produção de leite. Sabendo disso, qual o percentual médio de aumento que a produção de leite poderá apresentar, em volumes absolutos, quantos litros de leite a mais e no total os animais produzirão se você alcançar isso, né? Então, a gente precisa observar a fórmula, tá? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui deixa eu acessar aqui o iPad com o Teams, que daí eu consigo mandar aqui a tela para vocês conseguem visualizar baseado na tela. Deixa eu ingressar aqui. Beleza. Então, ó, vocês já têm aí, eu acho que vocês podem anotar, ó, a média da produção de leites, né, das 20 vacas holandesas em lactação atualmente é de 300 litros por dia, tá? O intervalo médio entre partos é de 20 meses, né, então é um intervalo muito alto, né, e o que você precisa é chegar no intervalo de parto desejável de 14 meses, né? Ele quer saber, teoricamente, né, qual é o percentual médio de aumento para a produção de leite, né? Pensando nessa questão aí de redução para 14 meses aí, intervalo entre partos, tá? E em valores absolutos, quantos litros de leite a mais e no total você vai poder alcançar. Então, teoricamente, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela aí do iPad? Não. Você está vendo o que aí, Jean? A descrição do problema. E agora? Agora é Agora sim? Isso, agora deu certo. Beleza, então olha só, nós temos EPL, né, é igual IPA menos IPD, né? Fechar aqui. Dividido por IPD, colchete, vezes 100. Então, teoricamente, a gente quer saber a variação da produção leiteira, né? O intervalo entre partes atual que estava escrito lá, né?
que teoricamente nós temos é 20, menos o intervalo de partes desejável é 14, dividido pelo intervalo de partes desejáveis, que é 14, certo? Isso multiplica-se por 100, tá? Então, a variação da produção de leite, né, em porcentagem, é igual a 6 dividido por 14, né, vezes 100. 6 dividido por 14 dá quanto? 6 dividido por 14. 0,4286, vou colocar aqui. Isso vai estar multiplicado por 100. Então, o VPL, variação da produção leiteira, é 42,86%. Tá? Aí, o que eu tenho que pensar, né? Atualmente, essas 20 vacas, elas estão produzindo em torno de 300 litros por dia, que é o que estava dizendo no enunciado lá. Certo? Então, esses 300 litros por dia é o que está produzindo, se a gente for pensar, quando elas estavam tendo um intervalo de partes, né? Teoricamente, de 20 meses. Né? Agora nós passamos para 14 meses e a gente tem uma variação, né, de 42,86%. Então está produzindo mais. Por quê? Porque você teve uma redução do intervalo entre partes. Então esses animais estão, né, parindo mais vezes ao longo de um período. Né? Então, teoricamente, elas vão parir mais vezes ao longo da vida, né? Se a gente for pensar. E aí vai produzir mais leite. E isso está dizendo que é 42,86%, baseado no cálculo. Então, ó, 300 litros, né, seria 100%. Correto? Né? 42,86% de 300 dá quanto? 300 vezes 42,86 dividido para 100. Certo? Então, seria 128,58, né, litros. Certo? Aí agora você tem que fazer o quê? Somar com 300 para você saber o valor absoluto. Então, mais 300 litros, né? Que teoricamente vai dar 428,58 litros seria o total. Ou seja, você está aumentando, né? Você está aumentando 128,58 litros de leite na produção leiteira do produtor aí, né? Reduzindo o intervalo de partes de 20 para 14. Ok? Colocar na prova lá tudo certo? Se for exatamente esse cálculo aí, tudo certo. Aí depois fala que o professor inventa um cálculo novo, né? Coloca lá na prova. Vocês conseguem ter uma noção, assim, por exemplo, é um cálculo simples, né? Eu imagino. Ou vocês acham difícil esse cálculo aí? Não, parece ser de boa, o negócio é treinar mais, né? Sim, mas assim, vocês conseguem ter noção que às vezes vocês chegam para um produtor rural e dizem para ele, olha, se você reduzir o intervalo de partos das suas vacas leiteiras de 20 meses para que seja 15 meses, né, que não está dentro dos padrões lá da tabela, ou se você reduzisse para 12 meses, teoricamente essa variação ia ser muito maior, né? Você consegue mostrar para ele quanto é que ele vai ganhar. Vamos colocar um preço para o litro do leite aí, 128,58 litros de leite é muito leite, né? E aí, se a gente for pensar nessa questão de total, quantidade produzida, teoricamente, né, isso é por dia, né, teoricamente nós estamos tendo aí um aumento na quantidade, no ganho, na produtividade desse produtor muito maior.
Como é que eu vou melhorar o meu índice reprodutivo? Aí você tem que caracterizar qual é o problema que você está tendo. É nutricional? Por que esse animal não está entrando em cio antes? Por que é que não está acontecendo a fertilização antes? Por que é que esse animal não tem esses intervalos de parto reduzido? Tá? Quando você descobre isso e por esse cálculo aí você consegue mostrar para ele, geralmente o produtor ele gosta de ser convencido, certo? Se você conseguir mostrar para ele e falar que você vai conseguir aumentar a quantidade produzida nesse potencial todo aí, teoricamente você vai estar tendo aí um ganho muito grande com relação a esse produtor. E aí você imagina o tanto de produtor que deve não ter esse tipo de anotação. É por isso que eu digo, gente, o nosso mercado não está saturado, tá? A gente precisa levar em consideração as informações, anotar o que a gente tem, porque olha só, um cálculo desse aí pode te trazer muita informação. É óbvio, você precisa ter informações do plantel. Uma vez que você não tem, você vai demorar 1 ano, 2 para você conseguir coletar essas informações, mas mostrar para o produtor, olha, o seu intervalo de partes é muito grande para esses animais. E aí você tem um intervalo de partes em torno de 20 meses, isso é um índice muito ruim, né? Se a gente conseguir reduzir esse intervalo de partes, a gente vai conseguir aumentar a produção leiteira em 50%. Aumentando em 50%, você está aumentando a sua renda, tá? E não está forçando, teoricamente, esses animais, né? Você vai conseguir aproveitar eles ao longo dos anos também. Então, é o que eu disse, é melhorar as características reprodutivas, né? De maneira sustentável. Esse é o objetivo de vocês, tá? Como é que a gente faz isso? Com informação. Coletou informação, conseguiu regular isso, né? Consegue resolver problema, tá? Aí é o que eu disse, a gente precisa saber as características hormonais, que a gente vai produzir gonodotrofina, que vai favorecer o desenvolvimento de hormônios folículo-estimulantes e hormônio luteizante, que vai ter favorecimento de testosterona para machos, né? Precisa entender a questão da formação do espermatozoide dentro de um contexto de espermatogênese? Precisa. Mas é importante lembrar as questões aí de o que é um cio, né? O que é um proéstro, um estro, um metraestro e um diestro, tá? E entender as questões. Opa, entrou em cio, o que eu preciso fazer? Quanto tempo eu tenho para isso? Eu vou fazer inseminação, vou fazer um manejo aí de monta natural, tá? Ou monta controlada. Qual é a característica que eu preciso analisar? Isso tudo que traz informações para que vocês consigam ter um ganho aí dentro da propriedade que vocês vão trabalhar, tá? Então, acho que esse é o principal objetivo dentro de um contexto geral, né? Para que vocês consigam aí ter êxito, né? No que vocês buscam de fato com relação à atividade agrícola que vocês vão estar trabalhando, tá? Acho que vocês já conseguiram descrever aí, né? Dentro do contexto de manejo reprodutivo, gente, para hoje era isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, é isso, a gente ainda tem um tempinho aí para tentar dar uma visualizada no material, dar uma estudada. Beleza? Beleza, então. Rodrigo, Juliano, tudo certo? Perfeito, tranquilo. Ô, Silvio. Então, valeu. Qualquer coisa, estou por aqui. Até mais, um abraço, bom fim de semana. Valeu, boa noite. Valeu, um abraço. Igualmente, um abração para todo mundo aí, até mais. Boa noite para todos. Buenas.